Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o dedinho no like, se não gostar, dislike. Se puder, comenta aqui embaixo e compartilha. Bora espalhar esse vídeo para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte... Lauro Jardim publicou na sua coluna lá no Globo no dia 11 de dezembro uma coluna intitulada O Problema de Lula com o PT. E lá ele diz que na rodada de conversas com dirigentes partidários em um hotel de Brasília na semana passada, Lula brincou que negociar com as legendas é fácil e completou arrancando risos de aliados do PSB. O problema é quando a Gleisi Hoffmann vem com uma relação de nomes do PT, dizendo que precisamos despachar. Bom, e vamos pegar aqui vamos colocar na conta de brincadeira, colocada aqui pelo Lula, já que aparentemente Lula e Gleisi mantêm uma relação, bacana, não se vê falar em atritos dele com ela, se vê, por exemplo, dela com outras figuras lá do PT, enfim, aí tem algumas divisões que os partidos têm internamente e há uma briga por espaço, por poder. Gleisi Hoffmann, presidente do partido, é natural que ela não tenha a simpatia daqueles que eventualmente gostariam de estar na posição dela. Então o partido político tem as suas desavenças. Mas quando o Lula coloca aqui que é fácil, negociar com outras legendas, o problema é quando a Gleisi vem com a relação de nomes do PT, a gente tem que olhar para a própria história do Lula. Lula não é bobo, ele é considerado por muitos um animal político ou o encantador de serpente por outros. Dizem que ele tem uma facilidade de convencimento gigantesca e que parte dessa facilidade se dá porque ele sabe, ele é muito bem informado, mas dizem também que ele tem um feeling muito apurado para conhecer qual que é a ambição do outro. E aí quando esse outro chega para conversar, para negociar, e quando eu falo negociar, diga-se de passagem, eu não quero dizer no sentido pejorativo, alguém que está negociando corrupção, não. Negociar espaço no governo, às vezes o Lula sabe que a pessoa tem um desejo de ocupar tal ministério, tal secretaria, ou que essa pessoa não quer ocupar, mas quer indicar alguém da sua confiança. E aqui começa o problema, porque aí às vezes sim você já vê Lula sentando para negociar com algumas pessoas que já têm um histórico, enfim, que recomendaria a Lula todas as prudências do mundo. Mas será que ele quer ter essas prudências? Se a gente observa, por exemplo, o Eduardo Cunha, que depois foi considerado ali um dos cabeças do chamado golpe, o Lula foi alertado para não dar furnas para o Cunha e a sua turma, alertado por Ciro Gomes, que disse, olha, isso aí é público também, não é em 2022, quando o Ciro estava na campanha, que falou, não, é só você pesquisar, ver quantos vídeos tem do Ciro lá atrás alertando. Inclusive, antes do Cunha ganhar a presidência da Câmara, o Ciro já dizia, olha, tá nos casos de ganhar, se ganhar não sei o que, tem que passar um risco, porque senão a Dilma cai. E aí ele vai daqui e dali, prometendo não só espaço no governo, e quando eu digo espaço nos governos também, não é no sentido pejorativo, porque nas democracias isso acontece. Alguém que vence uma eleição busca compor o seu governo e é natural que convide um ou outro partido para fazer parte, aí você abre espaço para esse partido compor ali, indicar os seus quadros, e aí o ponto é que nem sempre esses quadros também têm a competência necessária para ocupar tais cargos, vai só na coisa do apadrinhamento, enfim. E aí tem outro ponto. Então quando o Lula senta para negociar, não é só espaço no momento, que é algo que sim, dá para se cumprir ali de imediato, no curtíssimo prazo. Mas Lula também sabe jogar muito bem com as ambições futuras dessas pessoas. Aí tem um ponto, aí ele começa a prometer apoio para depois. Aqui está um detalhe que se esse apoio for contra os interesses do PT e a pessoa que está ali não for do PT, olha, as chances desse apoio não existir no futuro são gigantescas. Vamos pegar aqui um exemplo, nem tão antigo assim, 2010. O candidato natural à presidência, na minha opinião, olhando agora, fica mais fácil até de confirmar isso, seria Ciro Gomes, que já aparecia muito bem nas pesquisas. Ciro já tinha sido prefeito, governador, deputado federal, ministro da Fazenda, da Integração Nacional, deputado estadual, tinha um currículo, enfim, que seria muito interessante vê-lo naquele momento, entrando na presidência depois de 8 anos de Lula no governo, para o Ciro fazer as reformas, inclusive, que o Lula não fez.
Mas aí não, o Lula preferiu quem? A Dilma. Ciro Gomes era do PSB. Na ocasião, Eduardo Campos, o Ciro conta isso, se acertou com o Lula, deixou Ciro escanteado, que não disputou nada, poderia muito bem tentar se reeleger deputado federal, ele tinha sido o mais votado, proporcionalmente falando, do país, seria reeleito com tranquilidade, eu poderia buscar outro cargo. Ciro simplesmente não quis disputar eleição naquele ano, apoiou, fez o seu papel, o PSB apoiou a Dilma, o Ciro lá estava. E aí, outro ponto, Temer precisava ser vice da Dilma naquele momento, o Ciro avisou, né, de que o Temer era chefe de uma turma de poucos escrúpulos. E aí, o Lula naquela ocasião ganharia de todo jeito, mas veio a conversa de que a Dilma precisará da governabilidade, então o MDB é peça central nisso, e aí escolheram o Temer para ser o vice da Dilma, ou permitiram, né, que o Temer fosse, e a gente já viu onde é que isso deu. Em 2018, Ciro, de novo, tinha todas as condições de vencer Bolsonaro. As pesquisas mostravam isso, enquanto as mesmas pesquisas mostravam Haddad derrotado para Bolsonaro no segundo turno, como de fato foi. Alguém pode falar assim, mas igual o Lula já falou isso, ou os petistas falam, quem quer ir para o segundo turno tem que vencer no primeiro. É a provocação que eles fazem, porque sabem que o PT, se colocar um poste para disputar a eleição, vai ter entre 25% e 30% dos votos. E esse percentual lhes garante um espaço no segundo turno. Foi o que aconteceu em 2018. Resultado, Bolsonaro eleito. Aí chega 2022, Lula de novo, o mesmo candidato desde 89. Ou ele, ou alguém, né, que ele coloca lá. Ou às vezes até com a sua massa, o caso do Haddad em 2018. E a presença do Lula nessas eleições despertou paixão de um lado. Sim, tem pessoas apaixonadas pelo Lula, mas despertou o ódio do outro, né? E por pouco não perde. Então Lula, considerado por muitos o melhor presidente da história do país, ao que eu discordo radicalmente, quase perdeu para o que esses mesmos consideram o pior presidente da história, que é Bolsonaro. E aí em 2024, por falar em promessas futuras, já existe a promessa de que o PT apoiará Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Apoio que já está ameaçado a depender dos rumos que o PSOL tomar em relação ao governo Lula, porque há uma ala dentro do PSOL que defende independência, que o partido fique independente, apoie aquelas medidas e leis que chegarem no Congresso que forem boas para o povo, mas que tenha liberdade, não tendo cargos no governo, para fazer as críticas que precisarem ser feitas. E aí já tem gente falando, olha, mas se o pessoal não apoiar o governo Lula, como é que vai querer que o Lula apoie o Guilherme Boulos em 2024? Porém, esse acordo foi acertado para que o Boulos retirasse a sua candidatura, né, ao governo do Estado, apoiando o Fernando Haddad. E aí é isso, o PT vai colocando condições, mantendo o partido meio que refém. Mesmo que o pessoal agora apoiar, vai ficar refém até 2024. Qualquer coisinha que fizer, opa, mas cuidado, senão o PT não apoia o Guilherme Boulos. Para 2026, Lula disse que não vai tentar uma nova eleição, algo que eu só acredito quando chegar lá. E aí, se de fato ele não for candidato, alguém tem ilusão de que o PT vai apoiar alguém de outro partido? Alguns até achavam que a Simone Tebet, por ter subido no palanque ali, feito campanha e tal, não transferiu tantos votos quanto se esperava. Ciro Gomes, sem sair de casa, transferiu mais votos para o Lula do que a Simone Tebet. E aí, muitos acreditavam, não, mas aí o PT agora vai retribuir a Simone Tebet. Eu nem estou dizendo que deva, não, porque eu tenho profundas diferenças em relação ao que Simone Tebet pensa sobre vários pontos da economia. Temos algumas convergências, ok? Ela, dentro do MDB, faz parte dessa ala decente, né, diferente de alguns que esses são brothers do Lula, né? Tipo Renan Calheiros, Romero Jucá, Eunice Oliveira, Sarney, Barbalhos, etc. Simone Tebet faz parte de uma outra ala, uma ala que você consegue respeitar e divergir, e a divergência é natural. Mas, né, lamento informar para quem acha que ela vai receber apoio do Lula, não vai acontecer. Né? E aí, qual que é o plano que já está meio que em prática? Haddad 2026, sim, Ministério da Fazenda. Muita gente fica criticando as supostas fragilidades do Haddad, outros elogiando as supostas qualidades do Haddad. A grande questão é que ele está lá para tentar se cacifar para 2026, depois de amargar 3 derrotas. Prefeitura de São Paulo para o Dória, depois governo, depois presidência, perdeu para o Bolsonaro, agora governo de São Paulo perdeu para o Tarcísio. Mas o PT não desiste nunca, né? Um exemplo de perseverança é o Haddad, que não estou nem dizendo que é uma má pessoa, a questão não é essa. Mas está aí, provado na história recente, 3 disputas na sequência, 3 derrotas, para figuras como o Dória na ocasião ali, nem tinha disputado a eleição, Tarcísio nem disputou, de primeiro já levou Bolsonaro.
É alguém que, como eu disse antes, né, tava lá com a facada, teve fake news, um monte de coisa, mas que perderia para Ciro Gomes, segundo apontavam as pesquisas. Mas vamos ver se o PT vai desistir dessa imposição. Ah, mas você quer que o PT, com a força que tem, apoie o candidato de outro partido? Sim, porque essa coisa do PT só apoiar a gente do PT já deu muito errado e já pagamos caro demais por isso. Né? Agora, se eu tenho alguma expectativa de que isso vai acontecer, sinceramente e infelizmente não. Mas eu espero que os partidos, né, que vivem negociando e apoiando o PT aprendam a lidar com isso. E fazer também as suas costuras e construções sem o PT. Um exemplo claro e bem sucedido disso, eu não sei se posso ser um exemplo claro, porque agora você não pode falar mais esclarecer, né? O TSE está, né, colocando ali algumas palavras, né, que se deve evitar, o que se vai proibir, não sei qual vai ser o desfecho disso. PDT e PSB fecharam uma aliança muito bem sucedida em 2020. Venceram várias capitais no Brasil, enquanto o PT sozinho, isolado, não venceu nenhuma. Mas em 2022 o PSB decidiu se render de novo, o Alckmin virou vice, aí a história a gente já sabe. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, a gente vai ficar bastante atento e quem puder, bora compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você acha em relação ao futuro. Os partidos devem buscar se aproximar ao PT, esperando do PT uma contrapartida, ou devem tentar construir um caminho separado, enfim, até para tentar fortalecer outros partidos de esquerda e centro-esquerda. Então é isso, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.